questão do abastecimento de combustível em São Paulo, nesses dias, acabou mudando o foco do principal problema, que é o abastecimento urbano ou distribuição urbana. A mídia, obviamente, levou o assunto para a questão da tragédia, da população sem combustível, e acontece que essas reportagens tiraram o foco. Mas eu gostaria de voltar aqui ao foco principal. Primeiramente dizendo que trânsito e abastecimento urbano não necessariamente dependem um do outro. E nem mesmo acredito que um seja consequência do outro. A questão do trânsito eu não vou tratar, porque já houveram muitas opiniões técnicas, outras não técnicas, opiniões de radialistas, opiniões de apresentadores de televisão, opiniões de técnicos de órgãos públicos, enfim. A questão do trânsito está muito mais ligada a planejamento urbano. A minha questão é ligada à logística. A logística relacionada com a distribuição física e essa com a distribuição urbana. Já no final dos anos 90, repito isso inúmeras vezes, nós criamos uma série de, são 16 entidades, criamos dentro da ABRAS, Associação Brasileira de Supermercado, o Comitê de Distribuição Urbana. Já vimos naquela oportunidade a questão. A diferença é que naquela oportunidade nós reunimos todas as entidades que tinham significativa representatividade na questão de receber ou de entregar ou de transportar. Com isso, acaba tendo um conjunto de soluções que atendem a todos, diferentemente desse momento, porque nesse momento nós vemos que os caminhões simplesmente foram crucificados, foi tirado o direito do trabalho correto do abastecimento urbano, de uma maneira assim como já inúmeras vezes acontece nesse nosso país, através de uma canetada. Não é por aí o caminho. Quando fizemos esse trabalho, nós identificamos, para efeito de equipamento de transporte urbano, através até da experiência que eu busquei no exterior, especialmente na França e em Paris, especificamos 3 tipos de veículos. O veículo pequeno, de pequeno porte, que é hoje conhecido como VUC. O segundo veículo, esse veículo VUC, sem restrição de circulação, nem territorial, nem espacial e nem temporal. Um veículo tipo 2 com restrições temporais, porém relacionada com a questão geográfica espacial. E o veículo tipo 3, que são aqueles veículos de grande porte, veículos especiais de abastecimento de combustível, por exemplo, de abastecimento de obras privadas, prédios, etc., em circulação restrita, porém em todas, restrito do ponto de vista de horário, porém não de espaço. O que falta é um estudo correto, é um estudo não ligado apenas com a questão do trânsito, mas principalmente com a questão da logística. Não essa logística que a gente ouve na mídia, não. A logística de planejamento, de operação, de controle dessas operações todas, sob o ponto de vista dos 3 segmentos. Da indústria, do ponto de vista do segmento do varejo em geral, bares, restaurantes, supermercados, shopping centers, farmácias, e também do ponto de vista do transportador. Porque nessa história toda, o transportador está sendo a única vítima. Ele não é o gerador do problema, o transportador não é o gerador da necessidade, a necessidade vem da indústria, a necessidade vem do varejo. Então, o transportador presta um serviço. Então, logo, esses três segmentos, junto com o organismo do governo municipal, é que deve estabelecer esse parâmetro. Quais são os parâmetros? Na minha opinião, volto a dizer, é um trabalho eminentemente técnico, com profissionais de logística da indústria, profissionais de logística de todos os setores de varejo, porque não basta apenas soluções parciais. Por exemplo, para os hipermercados, o abastecimento urbano é viável. Para o supermercado pequeno, para as farmácias pequenas, isso não é viável. Então, esta equação não é tão difícil colocar, portanto, na visão da distribuição urbana com o transportado junto aos setores do transporte, também o setor da indústria, o setor do varejo em geral.
e junto com eles, na minha opinião, a diretriz está ligada com a relação de tipo de veículo, na minha opinião são 3 tipos de veículos, com a relação a espaço geográfico, as regiões da cidade onde seja possível, e terceira relação com a questão do tempo, ou seja, dos horários onde é possível, ou seja, veículo, tempo, espaço, ou seja, o planejamento nasce a partir desses três vetores. Me recordo que esse problema tem sido reincidente, várias vezes ele aparece e desaparece. Eu acho que até mesmo usando a tecnologia, através de transponder, ou mesmo esse chip, é possível, até mesmo nessa zona máxima de restrição de circulação, hoje de 100 km², ou mesmo na circulação nas marginais, através desse chip é possível fazer o controle desse tipo de veículo e tipo de horário. Não há problema nenhum, até mesmo abrindo espaço para algumas regiões que estão próprias das MRC para alguns tipos de veículos. O que precisa haver, na minha opinião, é um estudo técnico, um estudo coordenado com todos esses setores, esses segmentos que nós estamos nos referindo agora. Digo isso porque fico muito feliz aí, porque ainda no ano 2000 eu recebi uma correspondência da CT, e eu falo isso, portanto, com uma certa autoridade, por ter me dedicado longo tempo no estudo da distribuição e abastecimento urbano, uma correspondência da CT, dirigida a mim, na qual me agradecem o trabalho que permitiu viabilizar o projeto Veículo Urbano de Carga, que é uma correspondência até que me deixa muito satisfeito. Isso foi em agosto do ano de 2000, portanto, um assunto que não é novo, E, por final, quero ressaltar, na minha opinião, que nós devemos separar a questão do trânsito da questão do abastecimento urbano. O trânsito, nós vamos ver agora nos próximos dias como é que se comportaram as duas marginais de São Paulo, nós vamos ver como é que houve o escoamento, se realmente as causas do excesso de congestionamento gerado pelos caminhões, né? Com isso nós vamos poder ter uma estatística de umas 2 semanas, mas eu acredito certamente que os caminhões não deverão ser os causadores, na minha opinião, de toda essa problemática que está acontecendo. Eu creio que a polêmica foi gerada desnecessariamente. Também fui contra a decisão dos autônomos de não permitirem a entrada dos caminhões de combustível, porque isso acabou, de uma certa forma, afetando a população como um todo. E afetando a população, o assunto acabou virando político, saiu do lado técnico, virou um assunto político, e quando entra na política, geralmente as coisas não terminam bem. Talvez pudessem ter utilizado outra forma de pressão, outro tipo de política setorial para poder convencer o prefeito ou a prefeitura na tomada de decisão. Ou seja, isso mudou totalmente o foco. Eu gostaria muito que o foco voltasse para a distribuição urbana, para o abastecimento urbano, para aquilo que nós chamamos de last mile, e volto a dizer, isso só é possível através de estudos, de experiências também das grandes empresas, dos dois lados, triangulando isso com as empresas, o segmento de transporte, classificando as categorias de transportes, né, com tipo de veículo, com horários, na cidade como um todo, com também a questão geográfica, espacial. Tudo isso é possível de ser feito, tudo isso é possível de ser medido, tudo isso é possível de ser planejado e orientado. Não simplesmente proibindo. Proibir é uma solução muito fácil, é uma solução muito simples e, obviamente, nem tudo que é simples, nem tudo que é fácil obtém ou traz o melhor resultado. Às vezes o melhor é fazer o mais difícil. Portanto, essa é a nossa opinião sobre a situação de hoje relacionada com o abastecimento urbano na metrópole, na região metropolitana da cidade de São Paulo.